Olá, como está? Tudo bem? Damos glórias ao Pai por esse tempo, por Ele nos permitir estar gravando esse material e nessa convicção, nessa certeza, né, que o Pai vai fazer chegar na sua casa, na casa daqueles que realmente precisam, pois se trata de uma ferramenta, né, um tema específico que, como igreja, queremos abordar. Queremos, como diz o título aí, né? Vencendo a adicção, agentes de transformação. É uma forma de olhar, não apenas para dentro da igreja, mas começar a olhar para outras pessoas também fora da igreja e por toda a nossa nação. Trazer luz sobre essa questão da adicção, que é algo tão importante. Eu quero tomar alguns minutos, vamos orar, vamos dar glórias ao Pai por um tempo. Então eu convido você a fechar os seus olhos, respira fundo, aquieta a tua alma, se desconecte de todo pensamento de incredulidade, de julgamento, todo pensamento de eu já sei, eu já sabia. Não, sempre o Pai tem algo novo, sempre o Pai tem algo novo. Não queremos falar algo de nós mesmos, queremos falar desde o Espírito. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos ao Senhor da tua guarida, pedimos ao Senhor do teu espírito de conselho, do teu espírito de sabedoria, que cada palavra que saia de nós saia energizada pelo teu poder, porque a palavra do Senhor é poder. Falamos ao espírito de cada uma dessas pessoas que estão tomando seu tempo, parando para ouvir. Não falamos à mente, à consciência, onde está o conhecimento humano, mas falamos ao coração, porque é onde o teu espírito fala. É onde está os nossos ouvidos espirituais, no nosso coração. Então queremos ouvir a tua voz, porque queremos obedecer. Então, Pai, em nome de Jesus, declaramos sobre cada pessoa liberdade do teu espírito, que a mente seja solta, o coração solto, que o ambiente seja um ambiente de graça, de luz, seja palpável, Senhor, a tua presença. Pai, em nome de Jesus, não queremos, como já dissemos, falar de conhecimento humano, mas queremos falar desde as tuas profundezas, falar desde Cristo, que é o nosso modelo, que é o nosso socorro, que é a nossa base, que é a nossa rocha eterna, que é o nosso fundamento eterno. Então, Pai, em nome de Jesus, pedimos, ó Pai, o teu socorro sobre essa casa que atravessa esse problema. Pedimos o teu socorro com a confiança e a certeza de que seremos atendidos. Declaramos que chegou, Pai, vida sobre essa casa. Chegou, Senhor, tempo de transformação, tempo de cura. E as ferramentas do teu reino, se manifestem, saltem aos nossos olhos e nos respaldem, Pai, em tudo que vamos fazer. Pai, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor esse tempo. Te damos glórias. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero, então, começar o nosso estudo aqui, a nossa conversa. Trazendo alguns dados para que a gente, primeiro, tenha um pouquinho mais de consciência. Se você já tem essa informação, glória a Deus por isso, porque tudo que vamos falar não busca trazer a informação, porque você pode ir na internet e você vai ter tudo muito mais amplo do que eu vou trazer. Então não é essa a questão. A questão é realmente que
em algumas casas que cheguem esse material, as pessoas ainda não tenham assim, um conhecimento prévio do que é isso, né, esse tema que nós vamos tratar. Apesar de hoje nós termos tanta informação ao nosso redor, mas queremos abordar um pouquinho dos dados que conforme estávamos estudando para trazer esse material, pudemos ir vendo e isso tudo foi nos chamando a atenção e queremos compartilhar com vocês. São 10 minutinhos que a gente vai gastar para isso e quero ser bem rápido para que a gente possa entrar no assunto verdadeiramente, amém? No assunto no sentido de nos aprofundarmos. Vamos lá? Esse é o primeiro slide. Nós vamos falar então sobre uma pesquisa feita pela ONU que fala que cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo no último ano. Eles falam de 2021, ok? 275 milhões no mundo. Enquanto mais de 36 milhões sofreram de transtornos associados ao uso de drogas, ou seja, a consequência no seu organismo e na sua psique, na sua mente, de acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas. Então, é muito importante essa pesquisa para a gente ver o tamanho da coisa, né, no macro, né, depois nós vamos ver no micro também. O relatório aponta que durante os últimos 24 anos a potência da cannabis aumentou em até 4 vezes em algumas partes do mundo. Então mostra aí o processo de produção da droga, onde ela está sendo potencializada. Mas aí, apesar da porcentagem, olha só, essa questão da potencialização da droga é um fator, e apesar de a porcentagem de adolescentes que perceberam a droga como prejudicial ter caído em até 40%. Então a potência da droga aumentou e a consciência dos jovens de percepção de que a droga é prejudicial caiu. Isso é muito preocupante. Então nós não estamos literalmente vendo uma ação do governo na questão da informação, da educação, enfim, isso é redundância no nosso país, não é? Mas isso vai melhorar e já está sendo transformado em nome de Jesus. Então essa percepção ela tem que crescer, né, para que a pessoa ela possa então ter consciência do dano que faz o consumo da droga. Então os mais afetados são os usuários regulares a longo prazo. Então cada ano que passa, que você vai usando, vai piorando. Então, quanto antes, um processo de primeiro prevenção, em segundo, ver o estágio que a pessoa está, para que possa entrar num processo de reversão, e depois o terceiro estágio, que é realmente o tratamento clínico, não é? Vamos lá, as drogas no Brasil. Após pesquisa realizada com o objetivo de estimar e avaliar os parâmetros epidemiológicos, ou seja, parâmetros onde já estão considerando o consumo de droga no Brasil uma epidemia. Talvez isso não seja novo para você, mas eu quero dizer que está oficialmente aqui nesse estudo do IBGE, do INCA e também uma universidade americana. Vamos lá, pontos principais que eu vi nesse estudo. Uso excessivo de álcool. Isso é tremendo. Apesar da venda, o fornecimento do álcool para menores de idade ser tipificado como crime, a pesquisa apontou que 34% dos indivíduos menores de 18 anos, 34% dos indivíduos menores de 18 anos já consumiram álcool na vida, sendo que 5%, cerca de 1 milhão de adolescentes, deles reportaram consumo excessivo que pode ser considerados como dependência. Então, 1 milhão de jovens dependentes então, do consumo de álcool. Isso no Brasil, tá? Nessa pesquisa que a gente está vendo. Olha só, já em relação à escolaridade, um outro ponto que eu achei muito interessante, a incidência é apontada entre as pessoas como ensino superior completo ou mais, indicando que 20% dos entrevistados nesse segmento fazem um uso excessivo de álcool.
Então você vê que o álcool e a droga ela não tem classe social, ela não tem questão financeira, ela não tem barreiras. Então você vê que aqui uma grande porcentagem das pessoas que consomem são pessoas instruídas, são pessoas formadas, pessoas bem instruídas. Então é um fator que me chamou muita atenção. Drogas ilícitas. O estudo projeta que 9,9% da população tenha consumido drogas ilícitas em algum momento da vida. A maior incidência é percebida entre os homens. 15% já consumiram drogas ilícitas, enquanto entre as mulheres a incidência é de 5,2%. Sendo 16 anos de idade média em que se dá o primeiro consumo para ambos os gêneros. Então, essa idade aí, 16 anos de idade é a média. Então, a gente tem que começar a olhar, para o preparo das crianças antes dessa idade, para que quando cheguem nessa idade elas estejam prontas para dizer não, para não cair nessa armadilha. Então, muitos subestimam essa questão ou não percebem, a hora que vem já está introduzido aí no uso, tá bom? A pesquisa da Fiocruz detalhou também que as drogas ilícitas com maior prevalência foram a maconha, a cocaína em pó, solventes, que é álcool, aquele cola de sapateiro, são drogas que você inala, e a cocaína fumável, então é o crack, não é? Então essas são as drogas aí preferidas. Vamos lá para o próximo. Aqui algo um pouco mais pontual, está falando da Cracolândia, estamos mirando no micro agora, e vamos olhar um pouquinho como que, por dentro, como que essas pessoas pensam, como que elas estão vivendo, o que as trouxe até lá, o que elas consomem. Vamos lá. Motivação para estar na Cracolândia. Segundo os usuários, dentre os principais motivos que os levam a frequentar a região da Cracolândia estão a disponibilidade da droga, segurança no uso, preço e liberdade para o uso. Isso é o que atrai na Cracolândia, tá? É o que eles declaram. Antes de estar na Cracolândia, um dos resultados mais relevantes da pesquisa é referente ao conhecimento de onde os participantes viviam antes de ir para a Cracolândia. Onde esse povo estava antes? Os resultados mostram que prevalecem usuários que relatam ter vindo diretamente de suas casas ou da casa de suas famílias, antes de ir para a região. 78% das pessoas que estão lá, que foram entrevistadas na Cracolândia, disseram que vieram direto das suas casas. Então, olha aí a importância de eu olhar para a minha casa e conseguir estabelecer na minha casa uma funcionabilidade, ou seja, aonde os pares, onde o marido, a esposa, os filhos, eles possam realmente estar se relacionando de uma forma sadia, possam estar se manifestando de uma forma sadia, sem a violência, sem traumas psicológicos por falta de sabedoria do que sai da boca de um, sai da boca de outro, ou seja, inabilidades, atitudes, ações que trazem muito conflito dentro da casa a ponto de explodir. Então, o explodir, ou seja, não dá mais, o ponto, na hora que dá o limite, não dá mais, eu vou sair. A hora que acontece isso é porque todo um processo de disfuncionabilidade foi estabelecido. A casa está disfuncional, já não há mais perdão, já não se falam mais, já a agressividade já tomou conta, o egoísmo já tomou conta, ou seja, um monte de fatores que foram se agravando com o tempo, culminando então com essa explosão. Sair de casa e para onde eu vou? Para Cracolândia. Olha só se isso não é algo terrível, não é que a gente não deseja aí para ninguém. Então, vamos lá. Os resultados mostram que prevalecem, a gente já falou sobre isso. Segundo a pesquisadora responsável pelo estudo, esse dado contraria uma concepção comum.
de que a maioria dos frequentadores da Cracolândia já estavam em situação de rua antes do crack. Tá, faltou a palavra aí, situação de rua antes do crack. Ou seja, não é que a pessoa ela por algum motivo sai de casa, vai para a rua, vira morador de rua, se envolve com a violência, depois se envolve com a droga e depois ela vai para a Cracolândia. Não. Dentro da casa, ela sai para a Cracolândia. Ou seja, a casa já estava doente. Então a atitude dela não é uma atitude que vem como paliativa ou algo que como que eu posso dizer? É uma atitude extrema. Por quê? Porque todos os recursos já foram esgotados. Já não há mais perspectiva nenhuma dentro da sua própria casa. Isso é terrível. Então vamos lá. O entendimento desse resultado por um olhar sociológico também evidencia a importância da família nos casos de dependência grave, que culmina na quebra desse vínculo, gerando a situação de rua. Então, é o que ele está falando aqui. O olhar sociológico também evidencia a importância da família nos casos de dependência grave. Ou seja, a quebra do vínculo familiar, uma base familiar que não existe, é disfuncional, vai haver essa quebra e essa pessoa ela vai, então, estar numa situação vulnerável. Nesse caso extremo, na Cracolândia. A saída. A pesquisa de 2019 mostrou que são 4 os principais fatores que levariam o usuário a sair da Cracolândia. Como eles veem, né? As pessoas que estão na Cracolândia sendo entrevistadas, o que serviria de motivação para você sair daqui? Essa é a pergunta, não é? E elas falaram o seguinte, é o trabalho, 44%. Se eu arrumar um trabalho, eu sairia aqui da Cracolândia. O outro é amparo familiar, 32%. Residência, 20%. Dependência, com outra dependência. Tratamento contra a dependência. Na verdade, uma clínica de recuperação, uma ajuda do governo, do SUS nesse sentido. Então, o que me chamou muito a atenção? Que os dois índices, o trabalho e o amparo familiar, são justamente aquilo que eles veem com maior esperança. Porém, o trabalho depende de um psicológico sadio, né? E esse psicológico sadio vem dentro de um amparo familiar, ou seja, uma família que ampare, né? De preferência que não comece a se mover buscando uma sanidade depois que já se manifestou o problema, mas sim que sejamos uma família funcional para que a criança desde muito cedo possa crescer num ambiente que ela nunca venha conhecer a questão da droga, né? Então isso é muito importante. Tais dados encontram respaldo em outras informações passadas pelos usuários, sobre quais fatores já os fizeram parar de usar drogas, e ao menos diminuir o uso no passado, onde são mencionados o apoio familiar de amigos. Está vendo? A questão do familiar, do apoio familiar, é o primeiro item, 23%. Exercer uma atividade remunerada, 23%. Aí já mostra a ordem, né, que a gente viu, que a gente falou anteriormente. O acolhimento de comunidades terapêuticas, ou CAPs, como os principais fatores. Então, muito interessante. Como identificar uma dependência química? De uma forma bem geral, bem rasa, mas se você quiser se aprofundizar, a internet está aí, dá para fazer isso pela internet, tem muita coisa boa. A falta de informação impede que o próprio dependente, a falta de informação, lembra que a gente falou sobre que os jovens perderam a percepção do potencial da droga, do que a droga pode causar, né? Isso é fato. Então a falta de informação impede que o próprio dependente e seus familiares identifiquem quando o consumo da substância já se tornou um vício que atrapalha a vida da pessoa. Por isso é preciso ficar atento a alguns sinais. Quais? Mudança na rotina, mudança na personalidade e comportamento, tá? Aí você tem algumas questões que a gente colocou, você pode acompanhar, depois você volta o vídeo e dá uma olhadinha. Vamos lá para o próximo.
Aí, esse é um, um portal, o G1, que trouxe essa informação. Ela é de 2013, é antiga. Porém, ela tem um conteúdo robusto, um amparo científico, enfim, de quem fez, que é de uma Universidade Federal de São Paulo, e o levantamento nacional de famílias dos dependentes químicos. Então, é a maior pesquisa mundial sobre dependentes químicos, de acordo com o Ronaldo Laranjeira, um dos coordenadores do estudo. É uma coisa bem elaborada. E olha só o que mais me chamou a atenção. Os pesquisadores estimam que 5,7% dos brasileiros sejam dependentes de drogas, índice que representa mais de 8 milhões de pessoas que são dependentes de drogas. Isso em 2013, antes da pandemia. Eu li alguns artigos mais recentes, né? Eu queria trazer alguma coisa aí de 2021, mas não achei estudos tão robustos, fundamentados como esse. Então, por isso eu optei por trazer esse. E o que eles estão dizendo? 8 milhões de pessoas dependentes de drogas no Brasil. Só que com a pandemia, pós-pandemia, achei alguns artigos falando o seguinte, que teve um aumento nessa taxa de 54% depois da pandemia. Então houve um salto gigantesco da dependência química durante a pandemia. Então é algo que, olhando para esse dado, é algo assustador. Então de 8 pulou para 12 milhões de pessoas. É muita gente, por isso as clínicas de recuperação estão abarrotadas, estão cheias, e nós não queremos que os nossos filhos, que a nossa família esteja aí. Por isso estamos trazendo esse estudo para que a gente possa ter ferramentas para sair dessa situação, mas o melhor de tudo ainda é termos sabedoria do céu para não cairmos nessa armadilha, né? Então é muito interessante. Vamos lá, perfil do usuário. As pinceladas, né, que eu disse que eu tirei algumas coisinhas. A maioria dos pacientes em tratamento, 73%, era poliusuário, ou seja, consumia mais de uma droga. Isso é um dado interessante. Mistura álcool, droga, maconha, cocaína, mistura várias coisas. Vamos lá. Vou ler aí o que está em vermelhinho, mas você pode ler o que está em pretinho depois também com calma, tá? Mais de um terço, 44%, relatou ter descoberto o uso devido à mudança no comportamento do paciente. Então isso é a questão de quando a família consegue identificar a pessoa usando a droga. Então, nesse caso, quase a metade é por causa da mudança de comportamento. Então, temos que estar muito atentos ao comportamento das pessoas dentro da nossa casa. Infelizmente, com a ausência de pai e mãe, muitas vezes, a criança fica na escola, tempo integral, chega em casa, o pai não chegou do serviço, a mãe está ocupada, está na TV, o pai chega mais tarde, chega cansado, não tem, o filho vai dormir, não tem um diálogo, ou seja, acaba não percebendo o que está acontecendo com o filho, né? Isso é algo muito sutil. Ainda segundo o estudo, 61% das famílias possuem outros familiares usuários de droga. Então, em 61% das casas já existia alguém que usava droga. Então, isso é um fato que me chamou muito a atenção, que pode contribuir muito para esse número aumentar. Desse total, 46% acreditam que as más companhias influenciaram seu familiar ao uso de drogas. Ok, companhias. Já 26% culpam a baixa autoestima como responsável pela procura por entorpecentes. Então são pontos de vista, né, opiniões que as pessoas estão dando para justificar o resultado, aquilo que já está feito.
não é? Então, como resolveríamos essa questão, né, das más influências, e como também resolveríamos essa questão da autoestima? A cocaína, a maconha e álcool. Em agosto de 2012 foi divulgado que cerca de 1,5 milhão de adolescentes e adultos usam maconha diariamente no Brasil. 1,5 milhão de jovens, adolescentes e adultos, está falando, né? Usam maconha no Brasil. Isso é uma indústria que alimenta aí o narcotráfico. Então é muita gente, é muito jovem, muito adolescente aí envolvidos e laçados, né, por essa estrutura, por esse sistema. Em setembro de 2012, pesquisadores na universidade constataram que o Brasil era o segundo consumidor mundial de cocaína e derivados, atrás apenas dos Estados Unidos. Triste, muito triste isso. Então tudo isso que a gente gastou aí alguns minutos, né, para estarmos relatando, para que a gente tenha uma visão ampla desde cima, começamos a ver como essa estrutura age, como essa estrutura se retroalimenta, aonde ela ataca, o resultado na casa, onde entra a dependência química, as questões internas, as questões externas, as questões de familiares. Então tudo isso a gente precisa entender, olhar e entender desde o céu, desde o reino de Deus. Qual é o desenho original? Qual é a vontade do Pai? O que o Pai desenhou desde antes da fundação do mundo para que os filhos andassem nesse caminho, para que nós não caiamos nessas armadilhas das trevas? Então, vamos compartilhar um pouquinho disso? Olha só. Cristo, a única fonte de vida. Olha só esse texto. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Muito, muito, muito tremenda essa palavra. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sede do quê? O nosso espírito, nosso espírito sente sede? Nós estamos falando de uma sede, de uma boca seca apenas? Ou existe uma sede, uma seca, uma fome no nosso espírito? E se não saciada, nós vamos buscar subterfúgios naturais para satisfazer essa fome e sede, que não é algo natural, é espiritual. Ou seja, vamos estar batalhando desde a esfera errada, desde o lugar errado, tentando trazer um alimento para o meu ser desde o lugar errado. Então, Cristo está falando, eu sou a fonte. Aquele que beber de mim jamais voltará a ter sede. Uau! Ou seja, é o meu ser, o meu corpo, o meu espírito, alma e corpo, indo até a fonte verdadeira e tomando desde esse lugar a verdadeira água, né? E sendo saciado. Isso é algo que todo ser humano busca saciar. Então a gente já começa a ver que a questão da droga, da dependência química, do álcool, é o que? O ser humano que está sedento no seu ser por algo, e ele busca satisfazer com as coisas daqui, usar subterfúgios daqui para se sentir aliviado, para se sentir feliz, para se sentir mais contente. Será que é essa a resposta que o Senhor tem para nós? Será que é na droga? Será que é usando recursos daqui? Será que é fundamentando em coisas daqui que eu vou ter essa paz,
essa sede que eu sinto saciada? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Olha só. Olha o que fala no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16 ao 32. Cristo é a única fonte de vida. Romanos 1, 16 ao 32. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos colocar a questão da salvação de uma forma muito mais ampla, não só daquela forma que a gente imagina ou aprendeu a imaginar, né, na questão de inferno, de céu. Não, a salvação em algo muito mais amplo, não é? Primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra os sem fé. É muito interessante esse texto, que vai falar que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso é uma chave. Eu me linkar, eu me conectar a essa palavra que está sendo soltada. Eu não estou lendo um texto histórico para você. Eu estou proclamando para você uma verdade absoluta. Eu estou falando de algo que não é apenas uma informação, mas é uma revelação que, se o seu espírito receber, e nós já falamos que os ouvidos do nosso ser espiritual é o coração, né? O Pai busca falar ao nosso coração. Então, se o nosso coração se abre e essa palavra entra, isso gera fé. A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ok? E essa fé, uma vez produzida em mim, ela vai gerar em mim obras de justiça. O justo viverá pela fé. O que é o justo? O justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, pela morte e ressurreição do Senhor. Aquele que foi justificado se tornou justo, mas ele, se tornando justo, ele começa a manifestar obras de justiça. O que são essas obras de justiça? São os caminhos que o Senhor já preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Então, o que são essas obras de justiça, senão ouvir a voz do Espírito de Deus e, usando a ferramenta da minha fé, eu ir então agir. Então, o justo vive pela fé. A ação é essa dinâmica. Eu ouço, creio, por isso falo, a palavra vai dizer, por isso proclamo, e eu ajo. Ou seja, eu sou justificado, porém o Pai me introduz numa vida de viver pela fé, praticando a justiça. Então, essa prática da justiça, ela é o caminho, elas são as pedras, ela é a luz que vai fazer com que eu ande aqui em meio às trevas, mas sendo o quê? Sal, sendo luz, sendo testemunho, sendo referência, sendo uma influência para esse mundo. Em que sentido? Naquilo que Jesus fazia. O que ele fazia? Justo como ele era, né? Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu ouço no meu espírito, vem a revelação, os meus olhos são iluminados, então eu posso agir. Eu só faço o que ele pede para eu fazer. E esse movimento interno em nós vai começar a quebrar toda a estrutura de engano, de injustiça que me prendia. Por que a gente está falando isso? Vamos lá, vamos ver o verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Nós estamos falando do quê? A ira de Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos, aquilo que era invisível de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Ou seja, por que a ira de Deus vem? Porque estamos num processo de... Se a gente perguntar aqui, né, você crê em Deus? Muitos vão falar assim, creio. Poucos vão dizer, eu sou ateu, não creio em Deus. A grande maioria vai dizer, eu creio em Deus. Só que esse crer em Deus, ele pode ser de uma plataforma humana, de uma consciência histórica, de uma consciência meramente de conhecer, ouvir falar, ou ela pode ser realmente algo que aquela pessoa que olha para tudo ao seu redor e ela fala assim, uau, que dia maravilhoso, que céu maravilhoso, uau, que natureza vislumbrante, esse mar, e essa montanha, e esse gelo, só Deus poderia fazer isso. Não é? Quantos de nós já podemos dizer isso? Uau, vimos essa obra em muitos lugares. Mas mesmo nós vislumbrando e sabemos que Deus existe, isso dentro de nós dá testemunho, e vemos em todas as coisas, quando pegamos aquela borboleta linda na nossa mão e vemos as cores, fala assim, como alguém pode fazer isso? O peixe, né, os peixes ornamentais, né, quando eu era menor, mais jovem, a gente gostava de ter o aquário, ter os peixinhos, e olhava assim, uau, que coisa linda que é a criação de Deus. Mas mesmo tendo esse testemunho em tudo ao nosso redor, não é? Mesmo assim nós podemos não dar glórias a Ele. Nós ignorarmos essa obra bendita que Ele fez. E, em vez de usarmos a sua justiça, nós ficarmos presos ao quê? A uma injustiça humana. Ou seja, eu sei que existe um Deus que é a verdade, mas eu não quero pacto, eu não quero profundidade, eu não quero compromisso, eu não quero abrir mão de mim mesmo, eu quero continuar governando a minha vida. Ou seja, eu suprimo a justiça, eu suprimo a verdade e vivo na minha injustiça, sabendo que Deus existe na sua plenitude, porém Ele não encontra em mim espaço para que Ele se manifeste através de mim. Ou seja, é um homem que se fechou no seu ego, que nós vamos fazer o quê? Suprimir a verdade com a nossa injustiça. A palavra vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundície. Por mais que eu fale que eu sou uma pessoa boa, não, eu sou um cara bom, olha, eu não mato, eu não roubo, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu justifico de todas as formas, olha como eu sou bom, né? Eu trato bem as pessoas, enfim, eu procuro não magoar ninguém, mas não é disso que se trata. O Pai vai falar assim que essa justiça que nós pensamos, ela é considerada um trapo de imundície. O que é um trapo de imundície? Era aquele pano que lá no deserto a mulher judia usava para a sua menstruação. Então o sangue da menstruação estava naquele pano, naquele trapo, é um trapo de imundície. Então é algo muito sério, muito sério. Vamos entender um pouquinho mais isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo viverá pela fé. Deus se revela e se faz conhecer, portanto, não há desculpa. Então, no dia do juízo, né, quando der o tempinho de todo mundo, nós temos aí alguns minutos para estar aqui, não é? Acabou, se findou, todos nós vamos ter que prestar contas. E aí vemos a urgência de como vamos viver aqui. Olha só o que diz, não há desculpa. Então, se existe um Deus, se o meu espírito dá esse testemunho, então eu preciso me lançar, me deixar atrair por ele. Olha o que diz o verso 21. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em treva, proclamando-se a si mesmo como sábios. Perderam completamente o bom senso e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Isso é tremendo entender. Havendo conhecido a Deus, como a gente já colocou, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Deus existe, Deus está aí, sei que Ele é Criador, porém, eu não aprendi desde Ele como glorificá-lo, como render graças. Mas, Vlamir, eu tenho o meu jeito de... Cada um tem um relacionamento com Deus, eu tenho o meu jeitinho de buscar Deus, eu tenho... Sabe como que é? Deus é um só. Não é bem assim. Existe um Deus, e Ele, em Cristo Jesus, estabeleceu a forma que Ele quer receber glória e Ele quer receber graça. Então não se trata do jeito que eu vou glorificar, o jeito que eu vou dar graças, ou do jeito que eu vou me relacionar com Deus. Não. A palavra de Deus, ela mostra como Ele quer que cada uma dessas coisas se estabeleçam. Olha aonde a consequência, né? No verso 22. Proclamando-se, ao contrário, 21 ainda. Porquanto mesmo, havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos. E o coração insensato deles tornou-se em trevas, proclamando-se a si mesmo como sábios. Perderam completamente o bom senso. Então, é essa a questão. Quando eu não me sujeito a como Deus estabeleceu o desejo de Deus de se relacionar comigo, e eu vivo dentro de uma consciência que eu posso me relacionar com Ele de qualquer jeito, eu posso glorificá-lo de qualquer jeito, eu posso render graças de qualquer jeito, o que é isso? Eu estou me tomando a mim mesmo como sábio. Ou seja, não, eu tenho o meu jeito de me relacionar, eu tenho o meu jeito de administrar minha casa, eu tenho o meu jeito de administrar a minha família, eu tenho o meu jeito de administrar as minhas finanças, eu tenho o meu jeito para tratar com os meus filhos, eu tenho o meu jeito. Essa é a questão. Eu estou me tomando como sábio, como se eu tivesse as respostas, como se eu soubesse o caminho que eu deveria tomar. Tenho uma consciência que Deus existe, porém não estou disposto a me sujeitar ao que Ele já propôs. Né? Ao que Ele já propôs. Então, eu caio em que armadilha? Eu me torno sábio. Eu vou governar minha própria vida. Inclusive, a forma que eu acho melhor de me relacionar com Deus. Isso é terrível. Terrível, porque a consequência disso é avassaladora. Olha só, mesmo diante de tão grande revelação de Deus, não o glorificaram e não deram graças a Ele. O resultado dessa posição foi: pensamentos se tornaram levianos e imprudentes, o coração se tornou em trevas. O coração endurecido considera a si mesmo sábio, perdendo completamente o bom senso, e passam a glorificar a ídolos que eles mesmos escolheram. Isso é algo que Deus abomina. Ele abomina. E a consequência disso, né, qual sentido há em Deus? Porque o Senhor, uma coisa que eu aprendi, é que Deus, Ele não dá sugestões. Anota aí na sua cadernetinha aí. Deus não dá sugestões. Quando o Espírito Santo fala, o que Ele espera é obediência.
Ponto. Então, o sábio de si mesmo, ele, como eu disse, Deus existe, porém eu administro as coisas da minha própria forma. Ok? Então, é isso que precisa ficar gravado aí no seu coração, para que a gente comece a arrancar essas coisas de nós. Pai, eu não quero ser sábio de mim mesmo. E é isso que muitas vezes vai demorar um bom tempo para a gente exercitar, né? O justo, ele vive pela fé, e exercitar essa fé nesse sentido, de dizer o seguinte: Pai, eu não quero fazer mais nada de mim mesmo. Você pode fechar o seu olho por um segundo e falar assim: Pai, a partir de hoje, primeiro eu peço perdão, porque se eu tenho agido conforme a minha própria sabedoria, conforme o meu próprio entendimento, mas diante de todo o testemunho que o Senhor dá, e isso me mostra que eu tenho que me sujeitar ao Senhor, e comer de Ti, beber de Ti, e tudo que eu escutar desde o Teu Espírito, eu coloque em prática. O justo vive pela fé. Eu quero manifestar aqui nessa terra, não mais a minha vontade, mas eu abro mão da minha vontade, dessa falsa sabedoria humana, caída, diabólica, mas eu quero a Tua sabedoria, Espírito Santo, que me dirige a partir de hoje. Amém? Amém. Que isso seja feito de uma forma verdadeira. Eu falo ao Teu Espírito: se mova, se expanda, e a alma e o corpo então possam ser e sendo cheios da presença do Senhor. Não queremos, Pai, em nada mais sermos sábios em nós mesmos. Não quero me tornar leviano, não quero me tornar imprudente e não quero estar em trevas. Olha onde a atmosfera, né, de uma pessoa que rejeita Cristo como fonte de vida, ela não quer tomar Cristo. O que aconteceu com Adão? Aconteceu com Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O que a serpente fala para Eva? Se você comer dessa fruta, você vai ser como Deus. Uau! É uma outra fonte, é uma outra voz que ela não soube identificar. Ela tinha que rechaçar e dizer o seguinte: olha, só existe uma árvore e uma fruta que eu quero comer, que eu almejo comer, é da árvore da vida. Então arreda-te de mim, Satanás. Então ali era o ponto, não é? Então abrimos mão, Pai. Abrimos mãos e queremos tomar da sua fonte, que é a verdade. Entendemos que o Senhor não dá sugestão. Vamos lá. O que acontece? Vamos então ver o que acontece a uma pessoa que é entregue à sua própria vontade. Olha o que está escrito em Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos? Daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Uma das grandes mentiras das trevas, e onde muitas pessoas estão inseridas, é não entender que existem apenas dois pontos: a vida e a morte, a luz ou trevas. Não existe nuances, não existe um meio termo. Jesus, ele vai falar o seguinte: olha, você não pode ficar com o pé em duas canoas, ou você está agradando um, ou você está agradando o outro. Não tem como agradar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, ou seja, não tem como ficar com o pé nos dois. A palavra também vai dizer assim que nós fomos transportados das trevas para o reino de luz do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, saímos de um reino de trevas e fomos colocados num reino de luz. Ponto. Então não há um campo neutro.
Então todos nós somos influenciados e obedecemos alguém. Eu não, eu sou livre, eu não obedeço, eu tenho minha liberdade, eu quero ser livre, eu não quero obedecer a ninguém. Eu não quero obedecer meu pai, não quero obedecer minha mãe, quero ser livre, não quero obedecer a Deus, eu sou ateu, eu não creio, eu não quero. Na verdade, o que essa pessoa está manifestando é uma obediência ao pecado. Porque o que é pecado? O pecado, ele é separação. A raiz da palavra, a etimologia, fala de acertar o alvo, né? Errar o alvo. Mas o engano do pecado, o pecado, ele é separação. Então, é uma pessoa que está separada de Deus. Pronto. Então, se eu sou ateu, não creio, eu estou separado de Deus. Então, se eu estou separado de Deus, quem me governa? Os meus próprios pensamentos, que na verdade não são meus. Por quê? Porque o ser humano, ele foi desenhado, e ele é, na sua essência, um vaso. A palavra vai dizer que nós somos vasos, como de barro. Uns de honra, outros de... Enfim, não é esse o tema. Mas a questão é que nós somos o quê? Um recipiente, que a palavra vai dizer que Cristo veio para tabernacular em nós. Ele veio para viver em nós. Então, o homem vazio, ele não fica. Nós somos um recipiente. Então, o que vem para nos influenciar, para fazer habitação em nós? O meu ego, o meu eu, que está ligado a uma natureza caída, adâmica, demoníaca. Então, não existe um princípio de neutralidade. Existe um princípio de luz e de trevas. Então, eu preciso entender que eu sou separado para uma morte eterna, porque não há Cristo, ou obediência ao Espírito Santo. Né? Atos 2, o Espírito Santo. E eu obedeço ao Espírito Santo para a justiça. Obras de justiça. Fui justificado. Então não há um meio termo. Então, por que esse peso de eu ser entregue à minha própria vontade? Então a questão é, Pai, eu não quero. Eu não quero ser entregue à minha própria vontade. Eu não quero. Eu quero a tua vontade, porque a minha vontade, ela está corrompida. É uma outra influência, não é? Vamos entender um pouquinho melhor isso? Olha só. Entregues à sua própria vontade. Isso é tremendo, eu entender que se tem uma coisa que eu não quero, não desejo para ninguém e não quero, é eu ser entregue às minhas próprias vontades. Então, eu não quero ser sábio, eu não quero ser... Não, eu quero depender do Espírito Santo. Pai, fala que eu te escuto, fala que eu ouço, fala que eu te obedeço. Esse é o desejo do meu coração. Por quê? Porque nós estamos falando de adicção, nós estamos falando de uso de fármacos, né? De subterfúgios para obter prazer. E se eu entendo que existe uma fonte que jorra de gozo, de alegria, de plenitude, de tudo que é a essência de Deus, de amor, jamais eu vou precisar desses subterfúgios. O problema é quando eu estou separado de Deus, ok? Governando a minha própria vida, e chega uma hora que estou sofrendo a consequência dessa separação e já não há mais como ser saciada a minha sede. Por quê? Porque eu quero saciar essa sede com outras coisas. Nós vamos entender melhor isso. Olha só. Entregues à sua própria vontade. Não existe nada mais terrível para o homem que ser entregue aos seus próprios desejos. Olha o que diz então aí nesse texto, é Romanos, não está marcado aí, mas é Romanos 24 até o 32. Romanos capítulo 1, se eu não me engano. Agora, capítulo 1, vamos lá. 21, 24. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas a
impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para degradação dos seus próprios corpos para si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Primeiro ponto, né? Por esse motivo, por isso, Deus entregou. Quem que está entregando? Deus entregou. Não podemos, não queremos experimentar isso, meus irmãos. Não queremos experimentar essa separação que Adão experimentou, né? E nós, em Cristo Jesus, não queremos experimentar dessa separação do Espírito Santo de Deus. Não queremos. Então, precisamos estar atentos. Olha só, verso 26. E, por essa razão, Deus os entregou, verso 26, a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Verso 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou. Ele mesmo. Quem? Deus. Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneira de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo, apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos. Não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. É algo muito interessante. Olhando para esse desenho, precisamos discernir e ter a revelação que somente o poder de Deus, pela fé, pode nos livrar desses desejos que nos aprisionam e nos afastam do nosso Pai. Somente pelo poder de Deus e pela fé. Então, precisamos que o Pai nos revele quem Ele é. Porque se estamos vislumbrando um Deus, muitas vezes, mas ainda não nos sujeitamos a Ele, ainda não aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo, portanto não temos obras de justiça, o que estamos produzindo então? Algo de nós mesmos. E a nossa criatividade, ela é gigantesca. Eu posso estar produzindo coisas maravilhosas, coisas lindas, porém de mim mesmo. Olha essa lista, né, de características de que uma pessoa que se afasta de Deus e vive conforme a sua própria sabedoria, ela vai se tornando em trevas, como a gente já viu. Olha essas coisas, né? O que me chama mais a atenção ali: arrogantes, presunçosos. Aí vai ter aqui, ó, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família. Ou seja, a rebelião está nessa pessoa. Não vai ter como uma casa, que a gente viu que a casa é o porto seguro, né, para que, primeiro,
aquela pessoa que sai da casa não vá para o uso da droga, e vemos que a casa é o ambiente que tem que ser um ambiente seguro para que aquela pessoa que estava afastada, estava separada, ela seja curada. E aqueles que estão ouvindo essa palavra, ouvindo esse estudo, essa palavra, que nós possamos, no mais profundo do nosso ser, dizer ao Senhor, Pai, que a partir de agora a minha vida, que a vida da minha família seja prioridade, realmente eu agora possa buscar no Espírito Santo os desenhos do reino de Deus, para que eu possa estabelecer na minha casa, e minha casa seja então um ambiente propício de limpeza, de cura, de restauração, aonde não se encontre nenhuma dessas coisas que estão conectadas àqueles que estão separados de Deus. Na minha casa, ela não pode, então, olhando para isso, ela não pode estar cheia de toda espécie de injustiça. Eu tenho que ser justo com a minha esposa, com os meus filhos, mas justo como? Eu sou um cara bom, não é disso que eu estou falando. Estou falando de ouvir ao Senhor e obedecer, e fazer as coisas conforme a vontade dEle, não mais conforme a nossa. Não haver mais a maldade, não haver mais a ganância, a depravação. Essas coisas não podem estar mais na minha casa. Essa é a nossa tarefa hoje, né? A inveja, o homicídio, a rivalidade de irmão contra irmão, de esposa contra o marido, e isso não pode existir mais. O engano, a malícia. Ah, mas isso foi só uma brincadeirinha. Ah, é só um filme. Ah, é uma revistinha. Não, a malícia, o engano não pode existir. São bisbilhoteiros. Ou seja, não respeitam a sua esfera de atuação. Ela quer atuar na vida dos outros, né? Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes. Essas coisas não podem estar na nossa casa, não pode estar em nós, não pode estar em nós, para que o ambiente que estamos inseridos não exale esse cheiro. Uma casa que está cheio dessas coisas, você acha que tem como uma pessoa crescer sana? Cheio de insolência, arrogância, presunçosa, vivem criando maneiras de praticar o mal, né? Desobedecem aos seus pais. Como? São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família. Meus irmãos, e olha só o que ele fala: apesar de conhecerem a justiça, a justa lei de Deus, e eu estou falando algo que eu não estou falando de um lar não cristão e um lugar cristão. Eu estou falando que existe essa necessidade de cura também dentro do lar cristão, dentro do lar do crente, do evangélico. Por quê? Porque nesses índices que a gente acabou de ler, não há uma diferença. Isso aí acontece mais nas famílias de fora. Meus irmãos, está acontecendo nas famílias de dentro. Isso a gente não está falando da questão do divórcio. Está acontecendo o mesmo índice de divórcio como lá. A fornicação, a prostituição, o adultério. Sim, é o mesmo. E consequentemente, a adicção. E a adicção nós vamos entender que não está relacionada apenas à droga, mas também à pornografia, mas também à masturbação, mas também à televisão, mas também a notícias, ou seja, a internet, dos dispositivos eletrônicos, Então não é algo que, olha o que ele fala aqui, apesar de conhecerem a justa lei de Deus, a igreja conhece, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente o continuam fazendo os crentes, evangélicos, cristãos, mas ainda aprovam e defendem aqueles que têm assim procedido. Não é? Então a questão é: que sistema eu pertenço? Que sistema eu escolho alimentar? Reino de Deus? Reino de luz do seu Filho amado, o Senhor Jesus? Ou das trevas, que tudo isso que a gente está vendo aí? A consequência disso é um ambiente tão tóxico, mas tão tóxico,
Não só para os filhos, mas para todos. Para todos. Onde um já não suporta mais o outro. Isso é... Precisamos perceber a necessidade de mudança e de transformação. Precisamos. Vamos lá, um pouquinho mais. A adicção. Romanos 7, 14 ao 20 diz assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Uau! Romanos 7, que fala justamente dessa consciência caída das trevas, aonde o que governa a minha mente, os meus desejos, é o pecado. Esse texto fica muito claro isso. Então, se aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Isso é tremendo. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você sabia que algo que era justo, que era bom, que tinha que ser feito, mas dentro de você uma raiva, um orgulho, algo fez você fazer algo totalmente ao contrário? Não é? Então, isso é escravidão. O que é escravidão? É fazer o que você não quer. Você ser sujeito, sem o direito de escolha, fazer algo. Isso é o pecado. Isso é a escravidão do pecado. Não liberdade, como os muito... O diabo, ele é astuto, né? Ele pega uma verdade e ele cobre essa verdade, faz uma maquiagem, faz um malabarismo e torna essa verdade em mentira. Daí ele vai dizer para você assim: ó, liberdade é você fazer todos os seus desejos. Sendo que, na verdade, liberdade da nossa natureza humana é fazer a vontade do nosso Pai. Porque somos um com Ele. Não é? Então, quem que é livre? Aquele que faz a vontade do Pai. Quem é escravo? Aquele que não consegue governar sobre os seus desejos. Esse é o pecado. Essa é a adicção. 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 Etimologia dessa palavra. Surge nos tempos do Império Romano como? A etimologia tem vários significados, eu peguei aqui os mais interessantes, mas todos vão na mesma linha. Fala o seguinte: um complementa o outro, é isso que eu quero dizer. Não que... Porque no dicionário Aurélio, né, vai dizer o seguinte: que se apega ou se afeiçoa a, dedicado, devotado, dependente de, submisso, adicção. E no Império Romano, eles tinham uma tradução para essa palavra muito interessante. Diz assim: escravização por determinação legal, como última forma para pagamento de dívida. Muito interessante esse significado que os romanos colocaram nessa palavra. Aprisionamento a que se é obrigado para saldar dívida.
fato de se submeter à dominação de alguém. Esse é o adicto. Esse é aquele que está preso nas drogas, no álcool, na prostituição. Esse é o que está preso no pecado, como a gente já viu. Esse é o que está preso nos seus próprios desejos. E ele, como a gente viu, né, já, que a ira do Senhor vem. E ela vem, e o pai então, ele como ele vê que nós não queremos ouvi-lo, ele então nos lança os nossos próprios desejos. Ok, então faz a sua vontade. Você já chegou no seu pai ou mãe, nós crescemos ouvindo conselhos, faça isso, não faça aquilo, leva a blusa, não volta tarde, não é? E em um determinado momento eu me sinto independente. Aí eu começo, não mãe, não me fala mais isso, não quero mais ouvir, não tem hora para voltar. Aí quando o pai vai falar, não, eu sei disso, eu sei de tudo, toma cuidado, não, eu sei me cuidar, não é? Aí chega uma hora que o papai e a mamãe olham e falam assim, quer saber? A partir de agora, faz a sua vontade, faz o seu desejo. Uau! Talvez na hora a gente não tenha a consciência do peso disso. Mas muitos podem olhar para trás e falar assim, se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai. Não é? E hoje estão pagando preços caríssimos por pararem de ouvir seus pais. Se paramos de ouvir os nossos pais, isso já pode provocar em nós um desajuste tão grande. Imagina quando nós paramos de ouvir a Deus e Ele fala assim, olha, pode satisfazer o desejo do seu coração, eu te libero. Uau! Eu não quero. Eu não quero. Mas será que Deus faz isso? Olha lá em Gênesis, olha para a vida de Moisés. O Senhor já estava meio falando várias vezes ao povo e o povo não ouvia. Aí o pai falou, olha, a partir de agora vocês seguem que eu vou seguir vocês. Mas Moisés percebeu, ele falou assim, pai, se o Senhor não for conosco, nós não iremos a lugar nenhum. Uau! É esse princípio, meus irmãos, que nós vamos começar a olhar a partir de agora. Nós vamos dar um encerramento nesse vídeo aqui, entendendo o que é a adicção, e nós vamos para a parte 2, tá bom? Então eu aguardo você no próximo vídeo. Fica na paz, Deus abençoe você. Revisa esse vídeo até onde você está, os detalhes, para que a gente possa no próximo então seguir e profundizar esse tema. Forte abraço.